As eleições comunitárias são o primeiro passo para a escolha dos representantes dos bairros. Em Cuiabá, as eleições devem acontecer em novembro deste ano, quando os eleitores vão decidir pela liderança de mais de 350 associações de moradores de bairros existentes na capital. A União Cuiabana de Associações de Moradores de Bairros, a UCAMB, estima que essa seja a maior eleição comunitária que Mato Grosso irá ter, com a participação de, no mínimo, 100 mil eleitores. Para a gente saber melhor sobre a atuação dessas associações, além de entender como funciona esse processo eleitoral e quem pode participar dele, está ao vivo aqui no Jornal da Manhã o presidente da UCAMB, Ed Martins de Souza. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade e por a gente poder falar sobre associações de moradores e movimento comunitário. Uma primeira dúvida a ser esclarecida. Nós temos em Cuiabá em torno de 365 mil eleitores. Isso. Por que vocês estimam que 100 mil, no mínimo, participem? Porque não é uma eleição obrigatória? É isso? O eleitor precisa se cadastrar para participar? Explica aí para a gente. Precisa ser feito nas associações que não têm um quadro social, precisa ser feito um cadastramento. E nem todo cidadão se cadastra, nem todo cidadão às vezes se interessa, por participar da Associação de Moradores. Deveria se interessar, deveria participar das escolhas, deveria lançar a chapa, porque a associação é de fundamental importância numa comunidade. Explicando melhor, se a pessoa mora em Cuiabá, tem título de eleitor aqui de Cuiabá, se no dia da eleição para a Associação de Moradores ele aparecer apenas com o título e documentos pessoais, ele não vota, ele precisa ter esse cadastro junto à Associação de Moradores, é isso? Isso, ele precisa ter esse cadastro, porque nem todos os bairros a gente tem sessão eleitoral. Então, se fosse com o título, a gente excluiria a maioria dos bairros, Então, precisa ser em cima de um cadastro. E esse cadastro vai até quando? Esse cadastro, obrigatoriamente, eles têm que entregar com 35 dias de antecedência para a gente, então vai até 10 de outubro. E a formação de chapas para disputar as eleições? O registro de chapa, a abertura do registro de chapa é no dia 14 e vai até o dia 30. De setembro. Agora desse mês? Esse mês de setembro, de 14 a 30 de setembro, registro de chapa, os candidatos interessados têm que se atentar para esse prazo, A partir do dia 14 de setembro, a gente tem um manual orientativo à disposição também. Cada chapa tem que ter no mínimo quantas pessoas participando? No mínimo 11, A chapa é composta com presidente, vice, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro. Conselho Fiscal são 5 membros, No mínimo, 3 são efetivos e 2 suplentes. E o máximo de quantos integrantes? O máximo não tem, porque algumas chapas, ela já vem na composição das chapas os departamentos que podem, departamento de esporte, de mães, de jovens, Dependendo do bairro, da situação, tem departamentos que vão atuar também. E isso fica a critério do presidente da associação, da diretoria. E qual que é a importância de participar de uma associação de moradores? Por que as pessoas devem participar? Olha, primeiro que é a primeira escola da democracia. E depois o cidadão vai estar se doando um pouquinho do tempo dele para essa comunidade. Só fala se doando porque não é um cargo que é remunerado. Não ganha nada. Não ganha. É bom que os candidatos, as pessoas que têm interesse, saibam que não tem salário, é voluntário, não tem nem vale transporte, a gente tinha, mas a gente perdeu esse benefício. Então, é 100% não remunerado, não tem benefício nenhum assim, para o presidente, nem para a diretoria, até porque essa questão do salário, as associações de moradores, elas são sem fins lucrativos. E o próprio estatuto, na sua redação, ele proíbe a remuneração dos diretores. Uma pessoa que é eleita como presidente de uma associação de moradores, o que ela tem que fazer por sua comunidade? Olha, o papel do presidente da associação e da diretoria é organizar a comunidade na busca da infraestrutura, cuidar dos bens públicos daquela comunidade, como centro comunitário, campo de futebol e outros, promover eventos na área da saúde, da educação, do lazer. Quer dizer, é dar uma chacoalhada, estar movimentando, chamando o cidadão para participar. E ele cobra essas políticas públicas de quem? Cobra da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, busca junto aos deputados federais e senadores emendas. A gente às vezes tem assim aquela visão de que só existe associação de moradores em bairros carentes, periféricos, pobres. Bairros nobres, bairros ricos também tem associação de moradores? Também tem. Nós temos no Jardim das Américas, que recentemente, há um ano atrás, foi fundado no Santa Rosa. As pessoas do Santa Rosa
classe média, média alta, né? Classe alta, achavam que não tinham a necessidade, depois eles viram que tinha a necessidade de ter uma associação e lá o presidente é um coronel de polícia que foi comandante-geral, o coronel Adailton. Funciona mais ou menos igual para a gente fazer uma comparação com um condomínio, com a diferença que não tem um pagamento da taxa condominial. É mais ou menos isso para as pessoas terem ideia? Mais ou menos isso. Agora, o condomínio tem taxa, quer dizer, o síndico ele conta com uma verba e a associação de moradores a gente trabalha no vermelho sempre. Né? Agora, o senhor falou que é uma entidade sem fins lucrativos. A associação de moradores, ela pode receber dotação orçamentária, verbas públicas? Ela pode receber através de projeto, doações, aí ela pode. Ela não pode remunerar os diretores da associação. E esse dinheiro que é recebido de órgãos públicos é para quê? Pra qual fim? Seria para manter a própria associação ou para realizar ações no bairro? Específico para manter a associação, a gente não tem essa lei que garanta isso, né? Então, quando ele recebe uma verba, é em cima de projetos, e daí para aquele fim que aquele projeto foi desenvolvido. Agora, qual que é a importância política das associações de moradores de bairros? Qual que é a influência que vocês têm, por exemplo, num processo eleitoral como o do ano que vem, que se vai eleger, por exemplo, prefeitos e vereadores em todo o Brasil? A influência é grande, só que assim, nós temos os cidadãos que se candidatam nos bairros, se elegem, né? E às vezes não conseguem, no momento eleitoral, todos estar no mesmo lado, têm as suas preferências, têm o laço de amizade, de parentesco, alguns saem candidatos. Nós temos 2 ex-presidentes de bairro que são vereadores hoje, que é o Wilson Quero-Quero, o Macrian. Nós chegamos em 92 ter 8 ex-presidentes de bairros lá na Câmara, entre eles Carlos Brito, Luiz Vereda e outros, né? Isso é democrático, é legítimo, mas a pessoa não pode misturar as situações. Não pode. Se for candidatar no ano que vem a prefeito, vereador ou vice, tem que se afastar da associação de moradores. Tem que se afastar. Agora, uma questão importante que a gente não pode esquecer para não confundir as pessoas. Nós vamos ter um outro processo eleitoral esse ano, que não é da associação de moradores. Lembre para a gente, é dos conselhos tutelares, que é agora em outubro, né? Também há participação no movimento comunitário. Nós temos alguns presidentes de associações que são conselheiros, são candidatos a conselheira tutelar, eles renunciaram o mandato para isso, porque não pode ficar no cargo de presidente e de conselheiro. Então, não perdemos esses no movimento comunitário, vão ser conselheiro tutelar, continuam no movimento comunitário trabalhando, né? Então esclarecendo, quem for disputar a eleição para conselheiro tutelar agora de outubro, ele não pode fazer parte da associação de moradores? Não pode. Na chapa para novembro? Não pode. Agora, lembrando então, presidente, das datas, para quem quer votar nessa eleição da associação de moradores, dessas 350 associações em novembro, o prazo para o eleitor se cadastrar é até quando e a idade desse eleitor? Isso. O prazo é até 10 de outubro. E o eleitor com 16 anos, ele vota. Com 18, ele já pode participar da chapa. Para isso, ele tem que estar cadastrado, ele tem que fazer parte do quadro social dessa associação. As eleições vão ser todas no mês de novembro. No dia 15 de novembro, na região norte, que compreende o Grande CPA e os bairros vizinhos. No dia 22 de novembro, na região leste, Dom Aquino até o Dr. Fábio 1 e 2. E no dia 29 de dezembro, a gente promove na região oeste. 29 de novembro? De novembro. E nessa mesma data, a coirmã UCAM, a União Cuspoense de Associação de Moradores, promove lá na região sul as eleições também. Muito obrigado pela presença. Bom processo eleitoral aí, democrático para Cuiabá. Eu que quero agradecer pelo espaço e dizer que a gente precisa muito de vocês para divulgar e trazer o cidadão para dentro do movimento comunitário, que participe desse movimento de associação. Quem ganha com isso é a comunidade.